Episódio do Amadcast. Hoje o nosso convidado é o Conrado de Mambro Oliveira. Nós vamos conversar sobre carreira, como montar um escritório, início ali, as dificuldades que a maioria dos profissionais enfrentam e o que eles gostariam, né, de realizar, qual que é o melhor caminho. Ele vai contar também sobre a experiência dele. Então, muito bem-vindo, Conrado. Para nós é um prazer assim, da Amad. O Conrado também é nosso associado, então contar a sua experiência, compartilhar com os nossos ouvintes aqui, isso é muito importante para nós. Bom, Ana, eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Agradeço a presidente Elisa, agradeço a você, a toda a diretoria da Amad, e eu espero, né, de alguma forma contribuir para os nossos colegas, principalmente os mais jovens, né, que iniciam na carreira da advocacia e que certamente vão enfrentar muitos desafios. Exatamente. Conta um pouco assim, né, para quem não te conhece, a sua trajetória, a sua área de atuação, para as pessoas te conhecerem melhor. Bom, Ana, eu me formei em 2001 na Milton Campos, né, eu fiz faculdade de 97 a 2001, e eu durante a faculdade sempre foquei na advocacia, né, eu nunca tive dúvidas daquilo que eu buscava no direito. E quando eu me formo então em 2001, aí passo na prova da AB, colei grau, aquela história toda. E logo em 2002 eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório que tinha sua sede em Divinópolis e estava abrindo uma filial em Belo Horizonte para atender uma grande rede de varejo. Então eu entro nesse escritório em 2002, nós chegamos a ter aqui uns 7, 8 advogados e foi uma grande experiência para mim. Porque ali realmente eu me formei de certa forma como advogado, porque eu tive uma experiência grande, um relacionamento com um cliente grande, né? Então eu acho que também isso me ajudou bastante a compreender as dores do cliente, né? A gestão que o cliente fazia dos processos. Eu tive uma atuação no contencioso intensa, com muita audiência, muito prazo, acompanhamento de processo no tribunal. E ali também começa a nascer o meu apreço pelo direito do trabalho, né? Então o direito do trabalho, embora fosse uma matéria que eu gostasse durante a faculdade, mas a partir desse escritório, né, dessa minha primeira experiência profissional mais intensa como advogado, eu começo a me interessar pelo direito do trabalho, né, o que foi um processo natural, e aí eu fiquei em torno de 6 anos nesse escritório, né? Quando eu saio desse escritório como associado, não virei sócio, né? O escritório encerrou as atividades aqui em Belo Horizonte, posteriormente e tal. E aí, então, eu tive a oportunidade de trabalhar na Federação do Comércio, que é uma entidade empresarial, né? E aí eu começo a trabalhar também com o direito coletivo do trabalho, que é uma parte já bem específica do direito do trabalho, né? Normalmente a gente não atua, eu já atuei no direito do trabalho e o coletivo realmente é bem mais restrito. Normalmente nós temos contato com o direito individual do trabalho, né? E na Federação do Comércio também foi muito importante porque eu começo a ampliar muito meu relacionamento, né, meu network com outras entidades empresariais, com colegas, né? Então, assim, me deu uma visão muito maior, inclusive do meu espaço, né, dentro do direito, dentro da advocacia. Lá permaneci por 7 anos e quando eu saio de lá, e lá eu era empregado, né, com carteira assinada e atuava como advogado empregado. Quando eu saio de lá, como eu não tinha um escritório, né, eu fui buscar uma recolocação e aí tive uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa em Juiz de Fora, também como consultor trabalhista, e lá permaneci durante 6 meses. Por uma série de fatores eu não me adaptei ao trabalho e aí então retorno para Belo Horizonte, né, e havia passado no mestrado aqui na PUC. E eu tive que optar, ou eu continuava no mestrado, ou ia para Juiz de Fora. Naquele momento, eu acabei tendo que optar por ir para Juiz de Fora, né? Por questões pessoais, enfim, naquele momento. E aí, então, eu volto no final de 2014 para Belo Horizonte, né? Eu olho para a minha vida profissional e falei, pô, ali eu tenho um grande patrimônio, né? Meu patrimônio profissional está todo em Belo Horizonte, meu conhecimento, as pessoas, o network meu network todo, né? Assim, meu potencial de captação de clientes, etc. E aí, então, eu converso
né? Procuro um grande amigo, que eu tinha pessoal, que eu acreditava também na advocacia dele, nos valores pessoais que ele tinha, nos valores profissionais. E aí então eu entro num escritório onde estou até hoje, desde 2015, como sócio, né? Era um escritório que já existia há alguns anos, talvez uns 6, 7 anos, quando eu entro, mas é um escritório onde tinha uma área trabalhista um pouco tímida, então foi um casamento num momento muito ideal, tanto para mim quanto para o próprio escritório. Né? Eu cresci muito no escritório e também fiz muito o escritório crescer, principalmente naquele momento. E estou lá desde então, né? Nós somos 3 sócios no escritório, temos mais 7, 8 advogados que trabalham conosco, e hoje o nosso atendimento é voltado para o atendimento empresarial. Né? Em diversas áreas do direito. Sua história é muito parecida acho que com a maioria dos advogados, que quando a gente sai assim, da graduação, a gente geralmente não sabe o que vai fazer. E aí, para obter experiência, o que, pelo menos eu penso, é muito importante a gente passar por um escritório e realmente aprender como lidar com o cliente. E aí estar no escritório, isso é importante. Não importa se você já vai um dia talvez crescer nesse escritório profissionalmente. Mas eu acho importante, se você consegue ali, porque tem muita gente que se incomoda com a condição de associado. Sim. E eu acho que é fundamental, porque é muito mais difícil você montar um escritório sozinho, pelo menos é o meu pensamento. Você montar um escritório sozinho, começar do zero, sendo que ainda ninguém te conhece, até você criar essa autoridade. Então, assim, um bom caminho é realmente procurar um bom escritório, desde que seja, né, que você vai absorver ali um conhecimento de como que atende com o cliente. Você me citou aí, né, que você era uma grande rede de varejo, então acaba que te trouxe uma bagagem profissional de experiência ali riquíssima, né? É fundamental. Eu acho assim, logicamente que cada um tem uma história e um caminho, mas eu penso, essa figura do associado acaba sendo muito controversa, né? Há muitas críticas a respeito dela, mas assim, é um momento de aprendizado tanto da parte técnica, porque você vai ter um cliente, você vai ter um volume de trabalho que vai demandar estudo, despachar com o juiz, conversar com o cliente, você vai ver um escritório de advocacia em funcionamento, né, o setor financeiro, as outras áreas, o relacionamento com o estagiário, o relacionamento com os sócios. Então eu acho que isso tudo agrega muito a pessoa que realmente quer se dedicar à advocacia, inclusive para um projeto futuro de carreira solo ou de ter uma sociedade, né, com outro colega. Então, assim, esse momento inicial, isso não quer dizer que é só essa fórmula de sucesso, claro, né? Não, mas é um caminho assim que... É um caminho, pelo menos, que muitos já percorreram. Exatamente. E a grande maioria obtiveram sucesso. Às vezes viraram sócios, às vezes saíram e montaram o seu próprio escritório. Exatamente. Mas, assim, para absorver conhecimento, saber ali, criar uma experiência, porque a gente sai, de certa forma, ainda muito cru, né, da graduação. Então, ter esse contato com advogados mais experientes, isso tudo vai nos formar um profissional mais qualificado. Pelo menos é o meu pensamento. Mas aí vai ter... Óbvio que tem casos que a pessoa montou seu próprio escritório, às vezes conseguiu um cliente e deu tudo certo. Eu acho que é um caminho mais difícil quando você vai percorrendo ele sozinho. Principalmente no início. Porque montar o escritório logo que você sai da faculdade... você não tem experiência no negócio, né? Porque a gente tem que entender que o escritório é uma empresa. Exatamente. O escritório você tem que fazer uma gestão do custo, né? Uma gestão dos contratos fechados, você tem que, às vezes, escolher o seu sócio, saber quem vai ser a pessoa que vai realmente ser o perfil adequado ali, porque é um casamento mesmo. É um casamento. Né? Isso não é jargão. Não é um casamento. Isso é uma verdade mesmo, genuína. Então, e você às vezes está jovem, né, cheio de desafios, de medos. A faculdade do direito, eu acho que hoje até foca talvez um pouco em questão de empreendedorismo, de marketing jurídico, mas assim, durante muito tempo a faculdade de direito ignorou essa parte, o que seria considerar o escritório como uma empresa, né, de formar ali o advogado para tocar um negócio próprio. Então a gente aprendia na marra mesmo, né, aprendia na prática. Eu converso com advogados, eu lembro assim, né, logo que eu me formei, a maioria dos escritórios a gente não tinha uma parte de gestão financeira adequada. Se você perguntasse o advogado quantos processos tinham no escritório dele, ele certamente não saberia. Né? Então, assim, às vezes as anotações eram em fichas manuais. Logicamente que eu estou falando de uma época anterior a essa tecnologia mais avançada.
Mas mesmo assim, eu acredito que ainda está bem tímido, pelo que eu tenho, assim, dentro da graduação, ainda não é, a gente aprende muito na graduação a atuar no processo, né? Exatamente. Não é nem a advogar, é só no realmente contencioso, tocar processo. tocar processo. Exatamente. E aí, quando você se depara que o escritório é uma empresa, você tem que ter noção de custo, do que vai sair, como que você vai precificar honorários, tudo para justamente... Porque às vezes a gente vê muitos advogados que às vezes não sabem o custo da sua hora. Exatamente. E aí, às vezes está até pagando para trabalhar, está trabalhando de graça. E processo é algo que a gente não tem controle do tempo. Essa é uma outra questão. Né? A gente hoje, o não tem como a gente falar, vai durar 5, 10... Você olha hoje, junho de 2023, né? E você fala assim, hoje o valor dos honorários aqui para mim é X, mas aquele processo às vezes você fica vinculado a ele durante anos e anos e sem, né, considerar isso na hora de fechar o contrato. Então, eu acho, inclusive, que é um dos grandes desafios, eu acho sempre, né, até para advogado medalhão, para advogado já experimentado, essa cobrança de honorários é sempre tormentosa, porque realmente é um momento, você vai fazer uma cobrança, às vezes de uma contratação avulsa, só para atuar naquele processo, ou mesmo a contratação de um valor fixo mensal, né, que a gente chama de advocacia de partido. Enfim, é sempre muito algo que a gente tem que buscar cada vez mais controle, mais informação, para a gente saber precificar adequadamente. Porque isso é fundamental. Eu vejo, às vezes, alguns escritórios que cobram uma taxa anual, alguma coisa, justamente porque não sabe. A gente não tem como imaginar, pode durar 2 anos, mas tem muitos que duram 10. Exatamente. E a gente trabalha muitos anos ali naquele processo, e quando às vezes imaginou ali aqueles honorários iniciais, fora, lembrando que tem muito advogado que trabalha pelo êxito. Só pelo êxito, exatamente. Ainda tem isso, que aí eu acho mais difícil. Porque ainda tem muitos colegas que trabalham até apenas pelo êxito. Certo, né? A gente não tem como assegurar. Logicamente que a gente sabe fazer uma avaliação de risco ali. Mas não dá, porque tem hora que... Por mais eu já tive situações em que eu falei, não, isso aqui a gente vai ganhar e acontece alguma coisa. Exatamente. Eu sempre brinco e falo assim, ó, a gente já teve ação que assim, tinha certeza que ganhar e perdeu, e tinha ação que ia ter certeza que perder e ganhou. Então, não que isso seja comum. Não, né? A tendência acontece, mas a acontece, gente tem uma grande noção, mas é difícil a gente imaginar ali, e às vezes pode dar errado. Então, por exemplo, trabalhar apenas no êxito, eu acho muito arriscado. Bastante. Justamente mas tem muitos, assim, se for uma causa ou então eu vejo muito quando você trabalha pelo êxito, aí a pessoa aumenta bem esse percentual para justamente compensar, mas ainda assim, se der tudo errado, trabalhou o tempo inteiro. Eu acho assim, Ana, a gente já teve situações, inclusive lá no escritório, que a gente até pagou para trabalhar, mas de forma consciente, como um investimento. Né? Tem determinados clientes que a gente fala, que vale a pena. Esse cliente, pelo perfil dele, pelo potencial, pelo que ele pode me trazer, inclusive de outros clientes, a gente opta, às vezes, por fazer um contrato talvez não tão vantajoso naquela atuação, naquele contrato particular, mas que ele traz consigo uma gama de possibilidades. Seja com aquele cliente ou com outros clientes. Por indicação. Ou mesmo até com honorário de sucumbência também, né? A gente fala, pô, essa aqui é uma ação boa, assim, você pode vai dar uma honorário sucumbência. O que também é a longo prazo. Né? Mas às vezes a gente imagina muito que vai ser pelo valor da causa, e muitas vezes a gente sabe que tem os juízes que fixam de acordo com um valor, e aí a gente vai ter que recorrer, enfim. Também não é certo, né? Porque às vezes, não, isso aqui acontece muito com causas, por exemplo, de aluguéis. Às vezes a gente já sabe ali mais ou menos de 10% a 20% da soma dos 12 aluguéis, mas muitas vezes o juiz fixa o valor. E aí, por isso que os advogados, os que estão iniciando agora, tem que pensar muito nisso. Se vai trabalhar só pelo êxito, pela sucumbência, ou se vai estipular um contrato inicial ali, um valor de honorários, pelo menos para suprir ali o custo. Se ele vai, né? Tudo é avaliado, mas se é um cliente que tem potencial, eu acho até que vale a pena trabalhar pelo êxito. Eu já atuei assim, atuo, mas em menor proporção e vai depender muito do caso. Agora, por exemplo, você falando assim, pelo que você contou da sua trajetória, quando você entra então, você sai desse escritório como associado, aí você entra no FEComércio, que é uma entidade que tem
um bom relacionamento com várias outras entidades. Exatamente. E aí provavelmente você conseguiu ali ter um network ampliado de uma forma assim, né? Gigantesca. Enorme. Porque aí você está dentro do núcleo empresarial, que é ligado à sua área de atuação, que é também um bom caminho, né? Às vezes aproximar de entidades. É uma estratégia que muitos advogados buscam justamente para fazer essa captação, porque a gente sabe que é difícil captação de cliente. Então, quando você é conhecido e as pessoas vão conversando, conhecendo o seu trabalho ali, eu acho que facilita também, é um caminho que esse jovem advogado aí pode percorrer. Eu acho assim, eu sempre fui favorável, né? Eu tive essa oportunidade da FEComércio que realmente me fez transitar por várias entidades empresariais, então ali eu conheci colegas que atuam nas entidades, empresários, diretores, né, das entidades, não só da entidade que eu trabalhava, mas também das entidades irmãs ali que tinham um ramo de atuação, de representação semelhante ao nosso. Mas assim, eu sempre valorizei o associativismo, né? Seja na advocacia, seja fora dela. Eu acho que ali, né, a gente encontra pessoas que vão nos ajudar, a gente vai aprender com muitas pessoas, aprender tanto a parte técnica quanto assim, perfil, como que aquela pessoa faz, né? A gente tem essa troca que é muito rica, o próprio network mesmo, no sentido de gerar negócio, né? Lá no escritório a gente tem inúmeros advogados parceiros, então a gente não olha os nossos colegas como adversário, né? A gente, quando eu olho um colega, eu falo assim, como que eu posso ajudá-lo e ele me ajudar e a gente fazer um trabalho junto, ganhar dinheiro junto, né? Então eu acho que essa é a ideia, né? Essa é a ideia, mesmo quando está no processo contencioso, né? Cada um defendendo o seu interesse. Eu acho que a busca por uma conciliação é sempre algo a se pensar, né? A gente não tem que ficar falando assim, eu que ganhei, eu acho que tem que ter essa vaidade. Isso é coisa do passado, sabe? Assim, eu acho que quando eu me formei lá 20 anos atrás, a gente tinha aquela coisa assim... eu que vou ganhar, eu vou levar isso até o final. Né? O cliente falava assim, vamos fazer um acordo. Às vezes o cliente queria fazer um acordo, eu falei, não vamos fazer não, isso aqui não tem que fazer não. Né? Então assim, a gente contraria às vezes até o interesse do nosso cliente, colocando... Não, eu acredito, você vai ganhar, né? E aí, qual que é a ideia? Eu vejo a advocacia hoje como uma forma de resolver o problema do nosso cliente. Eu estou aqui para atender o que ele quer. Lógico que eu vou orientá-lo. Não vou deixá-lo fazer um mau acordo, vou avaliar o risco com ele, né? Mas tem cliente que quer resolver aquela ação, porque ele se incomoda de ter uma ação, e eu tenho que compreender isso como profissional e saber conduzir no sentido de atendê-lo. Eu não estou ali para atender o meu interesse, mas o interesse do meu constituinte. E isso é muito importante, principalmente no início da carreira, porque a gente quer mostrar para o cliente que a gente é bom, que a gente sabe o que está fazendo. Mas nem por isso a gente deve também desprezar a vontade do cliente. Né? E eu já percebi ao longo da minha vida aí, tanto comigo, logicamente, quanto né, de colegas e tal, da outra parte. Uma rigidez maior. Uma rigidez, uma animosidade que não precisa. Que às vezes não faz sentido. Né? Porque ali as duas partes querem chegar a alguma solução. Exatamente. Então, o conflito já existe. Já existe. O judiciário solução, como um professor meu falava, assim, a Constituição ela te ela abre as portas do judiciário, mas ela nunca fala quando você vai sair. Né? Tem a duração razoável do processo, mas que é só uma promessa da Constituição. Então, nós advogados temos que saber lidar com isso e buscar o melhor caminho. Buscar uma solução. Logicamente que eventualmente a solução vai ser demandada mesmo. Que deixar, e eu acho que isso faz parte, nós temos que estar preparados tecnicamente para conduzir o processo da melhor forma. Mas eu acho que o bom advogado hoje, ele tem que olhar, ele tem que entender do negócio do cliente. Quanto mais ele entender do negócio do cliente, mais apto ele vai estar para opinar, para contribuir com uma solução que atenda o interesse do cliente e não do advogado. Né? E eu acho isso muito importante. É por isso que a gente gosta, que eu acho que tem a ver também um pouco com a discussão, de ter essa advocacia de partido. Aquela advocacia em que o cliente paga um FII mensal e você toma conta do jurídico como se você fosse o setor jurídico da empresa. Por quê? Porque ali você começa a entender como que funciona a empresa, aquilo que ela tem de risco, aquilo que ela tem de forte, as suas deficiências, a parte de arquivo, de documentos, por exemplo, né? O perfil do próprio empresário, se ele é uma pessoa mais ousada, com mais apetite a risco ou não, uma pessoa mais conservadora, mais tímida. Então você começa a entrar no negócio do cliente
e começa a ajudar o cliente a tomar decisões. A gente ajuda o cliente lá, assim, a gente atende muito empresas de varejo no nosso escritório. A gente às vezes toma decisões assim, se o cara vai fechar ou não uma filial, que não tem nada a ver com a parte jurídica, mas a gente entra no negócio dele de uma forma que faz parte. Começa a abrir os olhos dele, trazer mais luzes, para ele tomar decisões com mais assertividade, com pessoas de confiança do lado dele. Né? Então, assim, eu acho que a advocacia, essa de partida, essa advocacia mensal, para o escritório é importante, principalmente no início, que você cria uma fonte de receita fixa, ainda que não seja os honorários que você imagina, mas é uma receita fixa. Né? Ele te dá uma tranquilidade, um respaldo para manter o custo. E tem esse outro lado que eu acho que é um ganho enorme, que você cria uma relação de intimidade à medida que o tempo vai passando, que os trabalhos vão sendo feitos, a empresa vai crescendo, você está ali do lado dele e de uma forma muito próxima. Né? Então, assim, é algo que a gente sempre valoriza. Né? A gente tem que ter as contratações avulsas ali e tal, que às vezes você cobra até honorários melhores, mas assim, para manutenção, principalmente quando você já tem um escritório, já tem um espaço com custo de locação, às vezes você tem uma secretária, às vezes você tem um estagiário, né? A manutenção da parte de Wi-Fi, de tecnologia do escritório. Tudo. Então, assim, é importante, porque essa coisa de você começar no dia 1º do mês, sem saber o que vai acontecer, isso é muito... Né? É muito arriscado. E traz uma agonia muito grande. A não ser que a pessoa seja muito controlada de saber exatamente o custo dela e aí fazer um provisionamento ali anual para ela ter uma margem, porque se dentro se em um mês ou 2 meses não acontecer de ter nenhuma contratação, ela consegue se manter. Então, assim, que é uma boa estratégia também. Acho que para todo mundo que está iniciando é um pouco óbvio, mas muitos não têm. Eu vou abrir o escritório, mas você tem que ter ali uma reserva. Ou você se prepara para ter essa reserva, para se manter ali, porque tudo que está no início, ele precisa de um certo tempo, né? Até a gente conseguir, para obter os clientes, né? Principalmente até os fixos, esses clientes fixos, eles ajudam muito a manter o escritório de uma forma mensal. Sim. Então, isso possibilita, inclusive, o próprio advogado a fazer uma captação maior, porque aí ele já consegue, ele já sabe que está tranquilo os custos e ele já consegue buscar outros clientes, consegue, né? Para gerar uma receita mesmo, que aí ele vai começar a remunerar adequadamente. Fica mais, né? Fica porque mais talvez naquele primeiro momento ele não tenha uma remuneração adequada, mas ele consegue manter o custo. O que eu acho também aquele advogado recém-formado, a gente às vezes, aquele que quer montar um escritório, a gente às vezes quer montar o escritório e a gente quer alugar uma sala, quer comprar uma mesa, comprar um bom notebook, ar-condicionado, enfim, a gente só cria despesa naquele primeiro momento. E às vezes sem ter uma certeza de nada, né? Às vezes sem ter um cliente, sem ter uma procuração assinada. Então, é muito importante ter essa consciência nesse primeiro momento. Hoje a gente tem várias formas de trabalho. Né? A gente tem até o escritório compartilhado a questão do coworking. Uma coisa que eu acho muito pouco explorada hoje e que eu acho que é tão bacana, eu já vi experiências bem-sucedidas, é você sublocar o espaço de um colega. De outro colega. Né? Porque você, além de usar a estrutura do colega, você subloca. Então isso vai gerar uma receita pequena para o colega e você vai agregar. Ali podem nascer boas parcerias. Né? E a pessoa não vai ter que desembolsar ali de imediato para a estrutura. Né? A gente já teve situações assim, onde a gente tinha uma pessoa de uma área totalmente diferente da nossa. Que atendia junto e que sublocava o espaço e a gente falava, olha que coisa interessante. De repente agora a gente está advogado de família no nosso escritório, que a gente nunca idealizou, nunca voltou ao escritório, ela está ali do nosso lado, né? Subloca uma parte, né, uma estação de trabalho do escritório, para ela é ótimo, ela tem uma estrutura com secretário, internet, sala de reuniões, ar-condicionado, né, tem um escritório à disposição e nós temos uma parceira, né, com potencial de negócio. Claro, porque sempre pode surgir, né? Sempre pode surgir. Os próprios clientes do escritório com necessidade na área dela separa, e vice-versa. As coisas acontecem com os nossos clientes e com outros de fora. Exatamente. Então, a gente de repente ganha uma área, né, um outro braço de atuação, que não é o DNA, a vocação do escritório, mas que independente disso, agrega.
e traz uma receita. É bom para as duas partes, porque traz uma receita para o Exatamente. escritório, pode trazer clientes e vice-versa. E pro colega iniciante, para a Da pessoa que está ali, mesma forma. né, Já tem uma sublocando, estrutura. ele tem uma estrutura num custo infinitamente inferior que ele teria se ele tivesse desenvolvido isso sozinho, né? Ele vai alocar uma sala, vai contratar uma secretária, enfim, ele vai ter um custo alto sem ter uma certeza de receita naquele momento. E então, Conrado, por exemplo, uma boa alternativa às vezes é buscar também se associar a alguém ou a um colega. Isso aconteceu comigo, eu vi que aconteceu com você também. E a gente sempre tem que procurar, e eu achei muito importante o que você falou, procurar um sócio que tenha os mesmos valores. Sim. Porque isso é fundamental para o sucesso de uma sociedade. Pelo menos eu acredito. Como a gente falou, é um casamento. Então, se tem pessoas que pensam muito diferentes, é muito difícil essa sociedade dar certo. Eu também acho. E aí, assim, eu já tive experiência com outra sociedade, então, assim, eu sei que e para nós é muito frustrante quando não dá certo, que é como se fosse um divórcio mesmo, né? E aí, você, pelo menos, né, tinha uma expectativa de que aquilo desse certo, e na hora que você vê que realmente choca por alguma razão, então, quando você falou assim, olha, realmente procurar um sócio que tem os mesmos valores, que pensa da mesma forma, não precisa ser idêntico, porque é até bom que seja um pouco diferente, que cada um tem uma aptidão. Tem um que tem mais facilidade para captar, um tem mais facilidade com gestão, um é mais técnico, e aí é aquela coisa de advogar, outro já gosta mais de sair, de conversar com o cliente, de atender. Então, quando a gente consegue unir, né, essas diferenças, eu acho que aí é uma sociedade realmente de sucesso. Mas a importância, assim, de ter os mesmos valores dentro da sociedade, isso é importante. É importante porque, senão, em algum momento começa a ter conflitos. E esse conflito em sequencial, né, de forma rotineira, isso desgasta como qualquer outra relação. Então, voltando à minha história, né, em 2015, final de 2014, quando eu começo a pensar o que realmente eu faria da minha vida profissional naquele momento, a retomar minha carreira profissional. E eu sempre fui uma pessoa que sempre identifiquei com a minha carreira, sempre gostei do que eu fiz, sempre tive facilidade nos locais que eu passei, e de repente eu estava me vendo quase que perdido, né? Falei, não, e agora? O que eu vou fazer? Né? Já casado, com filho. Então, eu falei, não, paro, respiro, falei assim, não, eu vou dar um passinho para trás, do ponto de vista de remuneração, do ponto de vista de projeção, mas vou olhar criar um projeto para mim que seja realmente aquilo que eu acredito e que eu olho me fazendo assim com 50 anos, com 60 anos, não, eu vou estar aqui ainda. Né? Eu não quero, logicamente que pode dar errado, mas eventualmente pode dar errado. Você sempre mas pensa a longo prazo. Programei, né? E aí foi isso, falei assim, realmente eu vou procurar um lugar onde eu identifico as pessoas que estão ali, né, de valores pessoais, de valores profissionais, pessoas que estão na mesma busca do que eu, né, e aí realmente encontro um grande amigo e que naquele momento, como eu falei, fazia todo sentido para mim e para o escritório. Então foi realmente um casamento muito bom naquele momento e que permanece bom porque a gente tem essa troca, tem uma relação de confiança fundamental. É fundamental, uma relação assim, eu brinco, tem assuntos lá no escritório que eu nem entro, que as pessoas falam, eu acredito. Porque a base nossa lá é da confiança. Né? Então, assim, e se isso se perdeu, eu acho também não tem como dar certo, esvazia a sociedade. Então, assim, eu tenho uma área de atuação específica que meu outro sócio não tem, então a gente se complementa na parte técnica, ele tem uma visão mais de gestão, né, que hoje eu consigo também absorver muito com ele. Então eu vejo tanto que você ter também essa complementariedade, né, entre os sócios. Eu sempre brinquei lá no escritório, falei assim, eu sempre fui mais do advogado. Eu gosto de fazer audiência, eu gosto de fazer sustentação oral, eu gosto de estudar, de fazer uma peça. E o Marcelo, por exemplo, já tem um perfil muito mais voltado para essa gestão, para controles, né? A parte comercial, eu acho que a gente desenvolveu muito isso juntos, né? Nós dois. Nós temos um outro sócio que também tem muito essa veia comercial, o Elon. Então, assim, é isso, né? Assim, a gente
ao longo do tempo a gente também vai... a gente se adapta também. Vai se adaptando. E vai percebendo entra que cada outras um tem pessoas, mais facilidade. saiu, né? Teve advogados que saíram da sociedade por questões naquele momento. Então, assim, é dinâmico também. Isso não é estático de forma alguma. Até porque a gente vai mudando vai também. Mudando. Então não tem como. Hoje a gente abriu um escritório no Rio, a gente tem um sócio no Rio. Aí. Hoje não, né? No início do ano passado, já fez 1 ano e pouco. Então, assim, talvez se você me perguntasse há 3 anos atrás se a gente abriu o escritório no Rio, não fazia sentido naquele momento. Então, assim, e isso a gente deixa fluir. Isso eu percebo. Isso é o grande barato do escritório. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. A gente não trava nada. Deixa acontecer. Sabe, assim, lógico, fazendo tudo com responsabilidade, degrauzinho por degrauzinho, mas assim, deixa fluir. Sabe, chegou um parceiro que quer trabalhar no escritório, vamos escutar, faz sentido, não faz? Sabe? Uhum. Então, a gente dá vida para tudo que a gente pensa. Muitas coisas que a gente pensa, a gente coloca em prática. Logicamente, que tem coisa que implica em custo, aí tem que avaliar, mas eu acho que, assim, a gente não tem medo. Isso é uma coisa que eu percebo, assim, e que eu desenvolvi muito, né? Eu assim, o Marcelo talvez já tivesse isso mais aguçado nele. Eu desenvolvi e vou desenvolvendo a cada dia que passa, sabe? De viver as coisas que estão acontecendo. Surge oportunidade aqui, surge oportunidade ali, a gente vamos ocupando os espaços que a vida vai nos proporcionando. E isso gera resultado. Às vezes dá errado, mas no mínimo gera muito aprendizado. É o que eu sempre falo também, ainda que tenha determinados projetos não aconteçam da forma que a gente quer e não entreguem aquilo que a gente quer, mas ali a gente conheceu mais um monte de gente. Um retorno positivo sempre tem. Né? Não é só o financeiro, só a remuneração. A gente sempre cria novas possibilidades. A gente brinca assim, quantas pessoas que hoje nos procuram que... Né? A gente conheceu num determinado momento e aquilo não fez sentido nenhum e depois de algum tempo a pessoa nos procura, gera negócio, gera uma parceria. Então a advocacia é isso, né? Por isso que eu acho que a advocacia é a grande área do direito. Né? A gente não fica engessado, principalmente quando você tem um escritório. Porque ali no escritório é um espaço de oportunidades. Né? O Marcelo sempre fala isso, fala assim, olha que nessa mesa aqui, tanta coisa que a gente fica sabendo, de pessoa que quer vender uma coisa, o outro quer comprar, de pessoa que tem isso, tem interesse naquilo. Vários negócios acontecendo. Vários negócios. Né? No escritório de advocacia você fica sabendo disso e a gente tem que olhar a advocacia dessa forma. A gente fica muito preso assim, ao processo, assim, na procuração, contrato de honorário. Não, a advocacia é muito mais do que isso. A advocacia é isso também. Mas ela pode te proporcionar outras formas de auxiliar as pessoas. Né? As pessoas quando procuram um advogado, elas não procuram só, eu acho assim, aquela pessoa que vai ser o seu porta-voz perante o judiciário. Né? É por isso que as pessoas às vezes pagam um honorário X para mim e não pagam para você, ou vice-versa. Porque ela olha o Conrado, olha a Ana, olha a Elisa, olha o Marcelo, essa pessoa é a pessoa que eu procurei. Ela que vai me ajudar. Ela vai me ajudar a resolver, mas não é só no técnico, só na petição, no processo, na sentença, não. É dar o conforto que ela quer naquele momento. Porque todo mundo que procura advogado está com algum problema, alguma questão para resolver. Exatamente. Alguns lidam bem, outros não. Ficam sem dormir. Ou dúvida. E aí, muitas vezes é o único problema que ela tem. É o que a gente brinca, assim. Quando você atua, no caso meu trabalhista, para a empresa, às vezes a ação é uma ação a mais. Agora, quando você atua para o reclamante, às vezes é a ação da vida dele. Que vai mudar a vida dele. Mas mesmo que não seja tão relevante financeiramente, mas é a ação da vida dele. Que é a única que ele tem. Então, a gente tem que entender isso. Né? A gente não pode achar que ele está sendo inconveniente na hora que ele faz uma pergunta. É um problema para ele. É um problema e quando ele te procura, ele quer esse apoio, ser acolhido também nesse sentido. Esclarecer, e muitas vezes a advogada, a gente não pode olhar com frieza, é só mais um processo. Exatamente. Na verdade, é um problema que a pessoa tem. Então, ali a gente acaba sendo um pouco psicólogo, a gente tem que saber escutar. Bastante. E mesmo escutar para saber o que ele realmente quer. Porque não é o que a gente acha que deve ser certo ou correto, é o que realmente é a expectativa dele. Porque muitas vezes a gente pensa que o melhor para ele é isso ou aquilo, indica, mas eu não quero isso, eu quero isso.
E aí eu a acho gente que tem que respeitar. a leitura técnica, jurídica é nossa, lógico, sempre vai ser e o cliente tem que confiar. Mas voltando lá atrás, que a gente comentou da questão, por exemplo, eu já tive processo em que o cliente queria fazer acordo, não, eu acho que tem que fazer não. E ele quer, né? Eu tô ali para atender o que ele quer. Ele quer acabar com o orientá-lo, né? Ainda que a minha opinião seja naquele momento desfavorável ao acordo, que eu acho que não vale a pena, mas se ele quer, eu acho que a gente tem que entender isso. Né? E a gente às vezes tem dificuldade. Porque o advogado, ele é treinado para brigar, ele é treinado para ganhar causa, e não para, talvez, resolver aquele conflito ali de uma forma imediata, Exatamente. Independente, mesmo que você imagine, ó, você vai ter um prejuízo econômico, é possível ir por esse caminho. Não, mas eu quero resolver agora, eu não quero prolongar o problema. E tem pessoas que realmente não gostam, não querem ter muito processo, não conseguem conviver né, com ter esse problema assim. Empresa não, porque a empresa geralmente já está, ela não tem tanto sentimento. Exatamente. Então ela vai ter ali, são números, ela quer saber o relatório, Exatamente. ok. Mas quando é a pessoa física, a gente tem que entender muito outro tipo de abordagem. Então isso é muito importante, assim, do advogado ter essa percepção mesmo ali na hora de verificar o que realmente seu cliente quer. É isso mesmo. E aí, assim, agora entrando já mais dentro do escritório do funcionamento, vocês falaram que vocês têm 3 sócios, e aí vocês dividem, cada um atua numa área, ou como é que vocês se organizam? Não vai, igual você falou, o Marcelo fica mais pela gestão, você cuida, por exemplo, da área trabalhista, o outro provavelmente atua em outra área. E aí, assim, vocês conseguem, um interfere no outro, ou não, é totalmente independente? E aí depois vocês fazem reuniões, como é que é o funcionamento? Porque muitos têm dúvida, né? A respeito de como que é a organização, como é que vocês estipulam os custos, né? Como que vocês conseguem mensurar isso? Às vezes tem uma área que é maior, ela tem uma maior proporção de êxito e de retorno financeiro dentro do escritório, é para todo mundo, é cada um atuando, como é que vocês se organizam? Não, o nosso escritório, ele tem essa questão, uma divisão de atribuições, mas assim, tudo é feito a 3, né? Com as 3 cabeças funcionando, né? Os 3 sócios. Então todas as decisões são tomadas por nós 3. Tudo, a gente faz uma reunião semanal dos sócios, onde todas as questões relevantes são trazidas, inclusive com o sócio do Rio, que a gente tem essa unidade lá com um sócio no Rio. Então, esse espaço também é muito importante. A gente às vezes negligencia de ter uma conversa com o sócio, e ali a gente revigora, nascem boas ideias, a gente ajuda um ao outro, né? Conecta. Porque a gente vai ser, às vezes no dia a dia a gente vai distanciando, e aí quando você vê, você está distante ali daquela pessoa, mesmo convivendo com ela diariamente. Exatamente. A gente tem controle assim, de cliente, qual cliente que é mais rentável, qual área que é mais rentável, mas assim, lá no escritório a gente fez uma opção por tudo ser feito de forma igual. Independente de quem captou, independente de quem trabalhou, toda a nossa remuneração, a divisão de lucros, o prolabore, é tudo igual. Eu acho isso o melhor modelo, aí é uma opinião pessoal. Isso é muito de cada um, porque eu acho que acaba tendo uma competitividade quando você divide. Né? Eu tenho a área mais rentável, então eu ganho mais. Você começa a criar degraus, um desequilíbrio entre os sócios, que eu não sei se isso é saudável para uma sociedade. Não. Eu já vi escritório funcionando assim. Tem escritório que funciona assim. Que leva em conta a área, que captou, enfim. Você toma tem isso umas regras como base. E aí a pessoa... Mas assim, também no nosso modelo, aí você tem que ter aquelas pessoas que realmente estão convergindo. Porque assim, aí, mesmo com toda a dificuldade que existe, todo mundo tenta trazer cliente, desenvolver contato, desenvolver o comercial. É o mesmo propósito, né? Exatamente. Que aí, eu realmente acho que esse modelo, ele funciona... os 3 estão comprometidos convergindo, caminhando para o mesmo fim. Porque se você tem pessoas com perfis muito distintos, talvez não seja o modelo ideal. Porque aquele que está trabalhando mais, trazendo mais, às vezes vai se sentir injustiçado. Então lá no escritório a gente nunca olhou para isso. Isso nunca foi questão lá. Isso sempre foi algo natural, foi construído pelos sócios de uma forma muito tranquila. E eu particularmente acho que é o modelo ideal.
né? O Marcelo acaba ficando mais com essa parte de gestão financeira, logicamente com o apoio de uma pessoa, né, da nossa equipe que também o auxilia nesse trabalho, mas, né, a parte mais estratégica da inteligência fica mais nas mãos dele, contando logicamente sempre com o apoio de todos nós, a gente compartilhando números, informações ali frequentemente. Então eu acho assim, essa gestão do escritório ela é fundamental, ela passa por uma gestão financeira, que é você saber o que está entrando no escritório, o que você gasta. Eu lembro quando eu entrei no escritório, existia lá um cálculo, uma fórmula que foi aprendida num curso que foi feito pelo sócio anterior, de assim, saber o custo da hora do escritório, né? Então, assim, isso levava em conta o custo mesmo, né? Assim, quanto que o escritório gasta de energia, de aluguel, de estagiário, de secretário, enfim, todas as despesas, com mais aquilo que era o desejado de remuneração, enfim, eu não sei a forma. Eu acho até que as pessoas deveriam procurar mais. A gente deveria já aprender isso na faculdade. De gestão financeira, né? Pra gente saber o custo da hora. Às vezes a gente faz trabalho que não é por hora, por exemplo, um processo, a gente não sabe calcular quanto tempo você vai dedicar. Mas às vezes se você começa a imaginar, vou gastar X tempo para fazer uma contestação, mais X tempo para fazer um recurso, você começa a ter mais assertividade na cobrança. E você começa a ter mais uma remuneração mais adequada, ainda que você erre. Porque a gente tem o feeling, principalmente quanto mais tempo vai passando. Porque quanto tempo vai durar. Você cobrou mal num processo, no outro você já fala, não, ali eu cobrei barato. Aconteceu isso, né? Então tudo é aprendizado, é o que a gente está falando. Eu acho que a advocacia é um aprendizado diário. E é uma profissão de longo prazo. A gente às vezes fica com muita ansiedade de ganhar dinheiro rápido, estabelecer rápido. Não tem essa fórmula mágica. Não tem. Se aconteceu com um colega, porque às vezes tinha que acontecer, ou porque ele tinha um pai também que era advogado, enfim, algum detalhe na história dele que influenciou para ter esse sucesso muito rápido. Mais rápido. Mas assim, a advocacia tem essa coisa de ser uma carreira mesmo que você vai construindo. Por isso é que é um sacerdócio mesmo, né? Assim, é algo que você entra. E eu acho até para. Desculpa te interromper, até a nossa maturidade, quando a gente está mais tempo formado e já tem muita experiência, até as causas que a gente, né, vai pegando são causas que são mais complexas. Exatamente. No início de carreira são causas mais simples, porque é muito difícil um recém-formado atuar numa questão muito complexa, que vai envolver ali honorários bem mais altos. Então, isso tudo e por isso que faz parte justamente desse processo. Você só vai pegar essas causas, né? Pode acontecer, mas as causas de valores maiores envolvidos e que vai ser mais rentável, que você vai obter uma remuneração maior ali daquele caso, é justamente quando você já está com mais experiência, que aí você tem mais assertividade. Então, eu acho que é uma conjunção ali de fatores para a gente ter sucesso. Então, não adianta estar ansioso, né? Porque hoje em dia as pessoas se comparam muito, cada um tem uma trajetória. Então a gente não pode ficar comparando, porque justamente o caminho percorrido por aquele advogado e por ele estar naquela posição hoje é totalmente diferente de quem está iniciando. Então você tem que ir ali tem que ter um pouco de paciência mesmo, porque o início, principalmente do que é realmente, eu vou advogar e vou montar meu escritório sem associar nem nada, esse tem que ir bem devagar e ter uma paciência mesmo. E quando a gente fala incomodar, quando fala não acomodar, né, assim, ou não ficar ansioso na verdade, isso também não quer dizer que ele tem que ficar acomodado, não, né? Ele tem que se incomodar diariamente. É o que eu brinco lá no escritório, eu falo assim, tem certas coisas que eu falo, gente, isso está me incomodando, né? Então assim, a gente tem que sair desse lugar, a gente tem que movimentar, né? E por isso que essas reuniões com sócios são sempre muito importantes. Porque nela a gente fala assim, né? A gente vê oportunidades, algum ajuste que a gente às vezes precisa ser feito. Movimentar. Então, assim, esse jovem advogado que monta um escritório, ele tem que, sabe, começar, aquilo que a gente falou, participar de uma associação de advogados, se ele vai ir em eventos de áreas afins a dele, trocar experiência, conhecer outras pessoas, ver o que o colega fez que deu certo.
Né? A gente, às vezes, a história do outro é a história do outro, mas ela nos inspira. A gente aprende muito, às vezes, com o erro. Com o erro do outro e com o outro também. Mas com o erro a gente tem que prestar muita atenção justamente para não fazer. A forma mais inteligente de não errar. Lógico. É observar. Porque a gente não precisa errar para aprender. Com o erro dos outros. Então é bem melhor. Se ele fez assim, deu errado, talvez eu não tenha que seguir dessa forma como eu estava imaginando. Então, prestar muita atenção nisso, né? Nas histórias e também não ficar só... Eu acho assim, importante a gente conviver em outros meios também, não ficar somente nos meios de advogados, porque isso é importante para a gente ter clientes, ter captação. Não sei se vocês têm alguma estratégia. Hoje vocês já estão, né, já consagrados e tal, mas assim, talvez vocês criaram uma estratégia no início para captar de cada área, porque na área empresarial eu entendo até que é um pouco mais difícil, né? Porque o empresário ele tem que te conhecer para ele passar ali o negócio dele, né? Então, ele não, geralmente ele pensa muito quando ele vai contratar, escolher um escritório de advocacia para atender. Para atender. A advocacia, eu acho que é uma atividade que a gente vai desenvolvendo diariamente as suas aptidões. Como eu falei, eu acho que participar de associação de advogados, às vezes procurar o contato com uma entidade empresarial, participar do conselho jurídico dela, enfim, você tem que movimentar. É aquela história do quem não sai não é visto, né? Não é lembrado. Então, assim, quanto mais pessoas você conhecer, mais possibilidade de gerar negócio, gerar parceria. Eu acho que isso é fundamental. O advogado nunca pode esquecer disso. A gente às vezes fica lá no escritório querendo que o telefone toca, que alguém baixa ali vai te dar uma grande causa. Isso não vai acontecer. Principalmente nos dias de hoje, onde você tem rede social, onde você tem muita gente aí buscando seu espaço no mercado. Então, né, hoje é uma forma de captação e é um caminho sem volta. Né? Hoje a gente vê tantos advogados e colegas que estão em redes sociais, estão no mundo virtual. Tem muitos que trabalham só com escritório digital, tem esse formato, nem atende presencialmente, raríssimas vezes. O escritório é todo digital, então assim, já é a forma de negócio que ele criou. Então tem muitos advogados, e os mais novos, claro, né, tem essa facilidade. A tecnologia ela trouxe um novo mundo. Até pra gente advogar em tudo quanto é lugar, né? Pra advogar fora do estado. Né? Com a pandemia a gente teve a questão de audiências virtuais, o que permitiu a gente atuar muito fora do nosso estado, da nossa cidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Eu sei que a turma jovem já nasce com a questão da tecnologia, diferente. O que pra nós, assim, né? É o que eu brinco. Eu era do processo físico. Quando migrou para PJE, pra mim foi difícil. Eu fico imaginando um advogado que mais sênior lá, mais velho. Tem muitos, né? Os mais velhos até hoje. Tem muita gente que fala, inclusive, que largou a advocacia ali no PJE. Porque era um desafio que para a pessoa naquele momento ali realmente é pesado. Se para mim foi, eu tive muita dificuldade, eu fico imaginando para um advogado. Você imagina um advogado que ele estava acostumado, ele vem da máquina de escrever, ele peticionava, ele pesquisava jurisprudência, não era, né, em sites, era na revista. Era em revistas. Então é uma outra realidade. Muitos realmente deixaram ali de advogar porque não adaptaram. Porque fica muito avançado. Esse pessoal mais jovem ele já tem essa facilidade. E nem tem a necessidade. Mas eu acho que o contato, na confiança da contratação, ele ainda, eu acho que sendo o pessoal, porque tem muitos clientes, eu vejo, que tem a necessidade de encontrar, de conversar, de olhar. E às vezes muitos não querem reunião online, mas tem outros, acredito que são clientes também mais jovens, já adaptam. Isso tem um pouco a ver com esse encontro de gerações que a gente vive hoje. É o que eu brinco, assim, você tem na mesma empresa, no mesmo espaço, pessoas de 20 anos, de 40, de 60, e cada um se formou, né, se construiu dentro de certos conceitos culturais da época, e a gente agora está todo mundo junto, né? Você tem um menino de 20 anos que nasceu na tecnologia e o outro que não sabe nem mexer num smartphone, e está todo mundo convivendo. Né? E na advocacia isso é um caminho sem volta, né? O PJE é um caminho sem volta. Os atos virtuais, né? Embora eu acho que depois da pandemia você ainda tem algumas partes do judiciário aí voltando para questões mais presenciais, mas eu acho que o virtual é um caminho sem volta. Então, a gente tem que, gostando ou não,
a gente vai ter que lidar com isso e caminhar dessa forma, né? Ter sucesso nesses modelos que surgem. Essa é uma questão, assim, é aquilo que eu falei, a gente tem que fluir. Deixar acontecer. Né? Deixar acontecer e vamos... Sem colocar muita barreira, porque sem colocar barreira. Quando porque, você já permite, né? Se permitir algumas coisas acontecerem. Exatamente. Porque a gente tem muita maneira de criticar. Já coloca, né? Não, Exatamente. Isso não vai dar certo. Aí a gente acha que a OAB tem que resolver, né? Logicamente que a OAB tem o papel dela, as prerrogativas dos advogados é algo fundamental, mas assim, tem coisa que a gente é que tem que buscar, né? Se adaptar. A gente, logicamente, se tiver algo errado no processo e tal, você vai ter a sua atuação técnica ali, mas a gente tem que movimentar. Né? Eu acho que hoje o mundo não permite ninguém ficar mais estático ali, atrás da mesa, reclamando ou esperando que alguma coisa caia do céu. Eu acho que assim, é buscar parceria, buscar novas possibilidades, relacionar com as pessoas, sair de casa, né? Assim, a gente às vezes fica com preguiça, é difícil para todo mundo. É o que eu brinco, assim, a gente às vezes olha aquele colega lá, um advogado às vezes que já está mais estabelecido, não, a vida dele também é difícil, ele também tem que remar diariamente ali para manter, para crescer, né? É difícil para todo mundo. Isso hoje tenho convicção plena disso. Eu lembro uma época quando eu estava nesse primeiro escritório lá que eu me formei, eu ia muito a Betim. Aí chegava lá em Betim, olhava para o juiz, falava, nossa, o cara tá com a vida tranquila aí, olhava para uns advogados lá que você via que eram advogados já mais estabelecidos, falava, nossa, esse cara tá com a vida boa e só eu tô com a minha vida complicada. Isso é uma bobagem, né? O juiz tem as demandas dele lá perante o tribunal, tem questões que ele tem que resolver ali, o advogado, o outro lá, e eu com as minhas também, né? Naquele momento. Então, assim, a vida é essa construção diária, e na advocacia não é diferente. E a gente tem que ter convicção disso. Porque quando a gente sai desse lugar de reclamar, a tendência é a gente começar a fazer mesmo, né? Assim, movimentar. Ainda mais quando a gente gosta, tem uma vocação, tem um apreço pela profissão. Né? Quantas pessoas no direito, você chega numa sala de direito hoje 10 período, talvez você perguntar quem quer ser advogado, meia dúzia vai levantar a mão. Por quê? Porque a advocacia te exige esse movimento diário, esse esforço diário. É empenho que a gente realmente tem. Aí muitos vão para o concurso público em busca de uma segurança, uma falsa segurança, né, de uma acomodação. Eu conheço muitos servidores públicos que são frustrados profissionalmente. A maioria. Ele tem um bom salário, tem ali uma jornada de trabalho, uma carga de trabalho às vezes não tão exaustiva. Mas e aí, né? Não muda a vida. É muito. Eu gosto da advocacia porque a gente não tem um dia idêntico ao outro. E a impressão que eu tenho do servidor é que é muito monótono. Que assim, principalmente o clássico, né? Que ele às vezes faz um trabalho ali, eles vão rodando, vão mudando alguma coisa, mas é sempre aquela situação. Aí assim, não desmerecendo porque é importante também, óbvio, no sentido de ter uma dinâmica, de movimentar mesmo. Quem gosta de mudanças, né? Públicos são... eles vivem essa dinâmica também, né? Assim, eles procuram, participam de congresso, aí o cara vira professor. Ele movimenta a vida dele também, né? Ele não para ali. Aquela história de passei no concurso, nunca mais vou abrir um livro. Né? A pessoa também, é muito perfil da pessoa. Quando eu falo a questão do concurso, assim, o que me impressiona hoje, fala assim, as pessoas não querem ter um negócio, não querem empreender, não querem se jogar, elas querem ter um quentinho ali para eles ficarem, né? E o serviço público, normalmente no direito, esse lugar é o serviço público, né? Porque se você montar um escritório de advocacia, você vai, correria, né? Todo dia você tem que fazer alguma coisa, porque você tem que manter, crescer, chegar num lugar, num patamar, ainda que você não queira crescer mais, mas você tem que manter. E isso te exige, né? Você tem que ter essa percepção e procurar ter novas ideias, ser sempre criativo. E já no serviço público, se você quiser se acomodar, você se acomoda. É uma opção da pessoa, né? Não é culpa do serviço público, é culpa da pessoa. Ela até pode crescer dentro, né? Ela consegue crescer. Mas muitas vezes você fala, não, tá bom. Já. E aí vai vendo, tem outros fatores que vão influenciando na vida, aí fala, eu pelo menos não tenho muito trabalho 6 horas, alguns têm uma carga de 8, mas também nada tão exaustivo, e é isso. Mas assim, eles também enfrentam, tem uns que enfrentam, eles vão ter pessoas, tem superiores, eles têm, né, as pedras também ali no caminho deles. Tem seus espinhos também, é porque a gente... Às vezes olha só pra nossa realidade, mas a realidade de todo mundo tem seus desafios,
a gente não pode desanimar nunca, não pode parar, né? Tem que continuar. Já caminhando agora para o final, Conrado, assim, o que você falaria para um conselho que você falaria para um jovem advogado que ele poderia, assim, atentar, montando o escritório, preste atenção nisso, nisso, nisso. 3, você não vai conseguir exaurir aqui tudo, mas os principais que ele deve focar e sempre ter atenção para atingir o sucesso. Bom, é uma tarefa difícil, né? Resumir isso porque cada um tem uma história, Claro. cada um tem Mas, assim, um perfil. Atenta com a questão da captação, com os custos, tenta, né? Eu acho controle. assim, né? Você ter, buscar compreender as suas despesas, o seu custo mensal, principalmente o custo fixo. Aquilo que a gente chama de custo fixo é o custo que todo mês vai ter. Você tem que ter clareza disso, né? Nem que seja colocar numa planilha de Excel, assim você não tem um sistema mais elaborado. A partir dali você tem... Eu acho que uma coisa importante é a gente saber quanto que a gente precisa de ganhar. Qual que é a remuneração mensal que eu quero ter, né? Porque aí você vai voltar para isso. Você vai fazer, eu quero é isso, né? Eu acho que essa coisa, aquilo que a gente falou, começar o dia 1º do mês sem saber se você vai ter dinheiro lá no final, isso é muito agoniante, né? Isso desestabiliza. Muito. Exatamente. Então eu acho que você ter essa parte financeira bem controlada é um bom pilar para o escritório. A questão de precificar, de honorários, saber, né? É algo também fundamental. A tabela da OAB não deixa de ser uma referência, sempre é uma referência, mas eu acho assim, você saber, a partir inclusive dessa gestão financeira, saber quanto que você precisa cobrar para ganhar, pra né? Porque a gente até fala dentro da informação, se a gente cobrar isso que a gente está ganhando, beleza. Se for para baixo, a gente está ganhando, mas está ganhando menos. E se for menos que isso aqui, a gente está perdendo. Né? Se você até para ter margem para negociar, às vezes, com o cliente, para dar desconto. Se você tem esse indicador na mão, isso te facilita muito. E a outra questão é captação mesmo, né? É colocar cliente para dentro, trazer. Eu acho assim, eu vejo que hoje tem muita gente investindo no digital, em rede social, e eu não sei se é uma percepção equivocada minha, mas eu acho que tem muita gente estudando pouco direito. Né? Eu acho que a gente tem que conciliar os dois. A gente não pode abrir nunca mão do estudo do direito, né? Do aprendizado. Então fazer cursos, né? Buscar estar atualizado. Eu acho que isso é uma necessidade. Eu vejo muita gente, principalmente os jovens, a gente às vezes quer, né, se posicionar aí numa rede social, no mercado, mas a gente também tem que entregar. Né? Porque na hora que o cliente assinou a procuração, você tem que entregar. Né? Você foi bem sucedido na hora de trazer agora. Na hora de executar, você tem que saber. Porque, e a gente nem percebe, às vezes, quando... Não sei se já aconteceu com você, deve ter acontecido. Às vezes a gente conhece colegas só pela rede social e às vezes quando a gente vai conversar pessoalmente, eu tenho uma oportunidade de conversar alguma coisa mais profunda, aí você vê que o conhecimento ainda não tá mais raso ainda. É porque ele está muito voltado para essa questão do marketing jurídico e tal. Né, que hoje tá mais agressivo, né, nessa questão do marketing jurídico. Porque hoje está muito em voga isso. Né? Tem muitas pessoas como se fosse fazendo mentoria, etc. Mas e aí? Você trabalha com o quê? Tá, com direito imobiliário. Mas né, você tem conhecimento profundo ali de uma ação de usucapião, de uma ação de locação, qual é a melhor estratégia, né? Como orientar o cliente, inclusive aí saindo daquela que a gente falou. Às vezes ele tem uma determinada expectativa que você tem que olhar o todo, saber a hora que você vai abordar o colega para propor um acordo, né? Ou não, vamos demandar para aquela ação incomodar a melhor estratégia é essa e vão fazer se for um acordo mais à frente. Mais à frente. Eu acho que o conhecimento jurídico ele nunca é demais, né? Não, a gente tem que estar sempre em busca ele dele. É fundamental. Porque a partir dele é que a gente vai realmente construir uma advocacia sólida, uma advocacia perene, né? De longo prazo, como a gente falou. Porque a advocacia eu acho que é isso. Né? A gente não pode ver a advocacia para resolver um problema hoje. Exatamente. Logicamente a gente resolveu hoje porque a gente tem que chegar amanhã, mas é uma escada que a gente vai subindo até o dia, né, que a gente não tem a conta mais, até o dia que a gente partir, né? E agora a gente sempre pergunta para os nossos convidados, Conrado, a indicação de um livro, não precisa ser jurídico, e uma frase. Se a pessoa tiver alguma frase de vida que dá uma inspiração, que às vezes num dia que a gente não está
tão legal, e aí você lembra daquela frase, e aí isso aqui não, vou continuar aqui, vou lutar e vou perseguir esse objetivo, até ou que seja uma frase do escritório para vocês, né, se motivarem ali. Não sei se tem. Você me pegou de surpresa, eu não estava preparado não. Eu gosto de uma frase, eu não me recordo o autor, ela é muito comum no meio do direito, né? Assim, aquela que fala que a vida é um constante mudar, assim, eu não sei a frase, não me recordo da frase. Que ela fala assim, ela esquenta, ela esfria, né? E o que ela exige da gente é coragem. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu acho que a vida quer da gente é coragem. É isso, né? Assim, a gente tem que estar pronto para os desafios, né? A gente às vezes surge desafio pessoal, profissional, e a gente tem que ter maturidade, ter consciência, ter clareza, acreditar na gente, de que a gente é capaz, né? Eu acho que essa história de que, né, de que o que a vida quer da gente é coragem, ela é sensacional, porque de fato é isso. E é independente do que você é e do que vai acontecer, né? Em relação ao livro, eu fiz um curso de MBA na FGV de negociações empresariais. Na época era um livro que para mim foi novidade, mas depois eu já vi muita gente falando desse livro, que é Como Chegar ao Sim. É um livro que fala de negociação e assim, a ideia dele é o nome do livro, assim, como chegar ao sim. Eu estou aqui negociando com você, eu falo assim, como que eu vou obter o sim da Ana, da minha interlocutora? Né? Então, ele pra todo nós é importante. ele é muito interessante esse livro. É um livro de um pessoal lá de Harvard, que lá em Harvard tem uma escola de negociação muito desenvolvida. E a FGV, em um determinado momento, que foi quando eu fiz esse curso, eu não sei se ele existe ainda, ela trouxe esse método, a metodologia desse curso para cá. E foi um curso fantástico que eu fiz. E esse livro é um livro que me marcou muito, assim, né? Porque realmente ele te dá técnicas, ele te mostra questões assim de grandes negociações, às vezes envolvendo conflitos mundiais e tal. Mas o grande sentido do livro, né, a grande mensagem do livro é essa, como chegar ao sim, né? É de ver o interlocutor como uma pessoa que você precisa obter esse sim dele, então ele vai te, né, proporcionar técnicas e conhecimento para chegar ao sim numa negociação. Bom, acabou que ainda deu uma dica de curso. Excelente. Conrado, a gente vai finalizar agora. Queria te agradecer muito pela sua disponibilidade de compartilhar sua experiência, sua vivência, de aconselhar os nossos ouvintes aqui. Foi muito importante. Muito obrigada, tá, pela sua presença. O nosso podcast ele vai toda quarta-feira, meio-dia ao ar no Spotify e no YouTube. E contamos com o nosso próximo bate-papo. Pode ter certeza que a gente vai convidá-lo novamente, porque eu adorei. Foi uma alegria, tá? Tá aqui, é uma honra, um prazer. E eu espero aí, de alguma forma, contribuir para a vida profissional dos nossos colegas, né? E aqui da rádio. Muito obrigado. Até mais, gente. Tchauzinho.